O Sem Censura está começando agora. Final do ano, tempo de festas, alegrias, reuniões, parentes e amigos e muita correria, porque em 20 dias tem que ter tempo de fazer tudo que não deu o ano inteiro. Mas muita gente costuma sentir uma pontinha de tristeza, um desconforto, quando nem tudo foi como desejado no ano que passou. Um sentimento que muita gente arrisca chamar de depressão. Vamos entender melhor esse assunto conversando com a psicóloga Issa Damus. Ela está lançando um livro em que discute a depressão nos dias de hoje. Um debate sobre a fé, o sentido da vida e o amor. Esses são os temas da peça Freud, a última sessão, que tem no elenco o ator Leonardo Neto. O espetáculo revive o encontro de Freud, o pai da psicanálise, ateu convicto, e o escritor e crítico literário Lewis, defensor da fé baseada na razão. A astróloga Adriana Pinheiro mostra a relação entre os signos do zodíaco e a moda. Esse é o tema do livro Pequeno Manual de Astrologia e Estilo, que mostra como os astros influenciam o gosto e o estilo pessoal de cada um. A jornalista Márcia Zitzer conta a história da moda praia carioca no livro Um Mergulho no Rio. Ela percorre 100 anos dessa trajetória. A revolução na chegada do biquíni às praias, o estilo de vida, referências importantes nessa história, tipo a criação do frescobol, a consagração da bossa nova nas areias cariocas. Enfim, a Márcia viaja nas praias do Rio e na moda das praias do Rio. E mais do que na moda também, no comportamento, né? Nas sugestões de presentes para o Natal, vamos falar das criações da designer Maria Oiticica, as famosas biojoias, peças feitas com sementes, materiais naturais, várias novidades. Couro de peixe, colar e pulseira de bambu com prata e as jarinas da vida. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar conversando com a Issa exatamente sobre a depressão e a lógica do desespero na contemporaneidade, que é um livro que ela está lançando, que é uma visão psicanalítica, mas que a gente quer aprofundar o que é a depressão nesses tempos, né? Pois é, Leda, assim, a depressão, ela está muito presente hoje aí no discurso da sociedade contemporânea, da sociedade em que a gente vive, né? É muito comum a gente ver as pessoas identificando, às vezes, situações de perdas de um ente querido, uma insatisfação com o trabalho, com a vida, com o amor, enfim, né? Uma grana curta e nomear esses episódios, esses momentos de rebaixamento, assim, do humor como depressão. E o risco que se corre em diagnosticar de uma maneira patológica esse tipo de sentimento é adentrar aí numa carreira de tratamento, né, dentro do universo da saúde mental e às vezes não conseguir se soltar muito aí dessa história que acaba ficando sendo assim, fica remoída, né, como um peso na vida da pessoa. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, ao mesmo tempo que tem uma delicadeza, identificar aí o que é da ordem da depressão que precisa de um tratamento, a gente precisa também né, abrir um espaço, uma brecha. Tem uma certa cautela, né? Exatamente, para a gente não sair nomeando tudo como depressão. A perda de um ente querido é uma tristeza profunda. Que faz parte da vida, um luto pelo qual a pessoa precisa passar, né? E encontrar recursos próprios para poder lidar com isso. E festa de final de ano é aquela coisa, né? É o momento que se faz um balanço da vida, o que se passou ao longo do ano, o que se conseguiu conquistar, o que ficou a desejar. Enrola um pouco no testamento, assim, uma coisa, uma avaliação das pessoas que foram, né? Que você tem saudade. Com certeza. Fica um clima meio assim, né? As lembranças, né? De pessoas queridas que não vão poder estar presentes no momento das confraternizações. Então, e assim, até onde que isso é um sentimento que você tem que lidar com ele e até onde é que isso vira uma depressão? Isso pode virar uma depressão? Pode, isso pode se agravar, claro. Agora é preciso que a gente possa pensar num diagnóstico situacional também, né, desses sujeitos, assim, como é que é a rede psicossocial dessa pessoa? Ela está em situação de risco ou não? Como é que historicamente na vida dela ela lidou com as situações difíceis, né, com outras situações de perdas ou com questões mais complicadas mesmo, com que cada um é chamado a lidar o tempo inteiro na vida, né, desde que a gente nasce. E a depressão da idade?
Também acho que também tem. Cada situação da vida, ela traz elementos novos, né, que não se experimentou antes. Desde que a gente nasce, o momento de desmamar, o momento em que a gente vai entrar na escola, que vai sair da escola, né, que vai adentrar no mercado de trabalho, que vai conhecer o amor. Então, cada situação é que vai amar, que vai desamar. Também. Exatamente. São tristezas profundas. Quando se começa a ter que lidar com a morte ou com o passar dos anos, né? E aí, como é que se vai lidar com isso? Né? E aí, como é que cada um tem aí a sua própria rede, como é que cada um se coloca na vida, né? Uma pessoa que tende a se isolar tremendamente, que tem uma dificuldade em constituir vínculos profundos com as pessoas, enfim, isso certamente traz mais dificuldades nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, né, em que esse balanço aí começa a acontecer. Então, se as coisas dentro não vão muito bem, eu fico pensando tendência a agravar, né? Quando você fala em como é que a pessoa vai lidar, a gente fica pensando, tem gente que é mais forte, né, que lida, ou parece mais forte, né? Que lida com certa dificuldade de um jeito. Tem gente mais resiliente, talvez. E tem gente que é mais frágil, né? Se deixa bater mais facilmente. Como é que... Tem uma maneira de identificar, não? É só vivendo? Olha, às vezes, para a pessoa que está passando pela situação, né, e quando a coisa vai se agravando para além de um sentimento, de uma reação a um episódio na vida, quer dizer, a coisa vai se configurando de fato como um transtorno depressivo, né, que pode ir do leve ao moderado ao grave, enfim, muitas vezes é muito difícil para que ela própria perceba. Então, às vezes, é alguém que está próximo, alguém que percebe, que identifica, né, e que chama para um tratamento ou que chama alguém que trata para poder olhar aquela pessoa. Agora, acho que é importante que a gente não embarque assim numa de ficar com pena, né? Eu acho que não é por aí, mas de poder oferecer recursos para aquela pessoa de modo que a gente facilite o caminhar dela, a retomada da vida. Né, e a contraposição disso com a modernidade, com a contemporaneidade, onde ninguém tem tempo, hoje todo mundo tem uma vida super atribulada. Pois né? Você parar para acudir uma pessoa que se move é mais ou menos fácil. Agora, uma pessoa que não está conseguindo fazer isso sozinha, que não faz isso sistematicamente, É muito difícil. É mais difícil. Existe também uma expectativa de que a pessoa não viva luto nenhum, né? Nessa coisa da modernidade, assim, de que o bonito é estar bem no dia seguinte. E também não é assim, né? Também não é isso. Não é assim. A gente tem um tempo de luto, de uma perda, de um fim de um relacionamento, ou do que seja, que tem que ser respeitado. Que eu acho que essa modernidade hoje tem uma expectativa de quase que o descartável. O sentimento é descartável, não é, né? E uma exigência de performance, na verdade, né? A pessoa tem que ser performática hoje, ter sucesso e ser competente em todos os campos da vida. E aí, se ela não está dando conta minimamente disso, ela se sente fracassada, desanimada, com vergonha, né? Se sente incapaz e aí não se sente inserida, a autoestima vai lá para baixo. E aí, assim, são características facilmente identificáveis dentro desse espectro depressivo aí que a gente tem de hoje, né? Eu acho complicado até essa coisa da felicidade que o Réveillon pressupõe. Uhum. A obrigação de ser feliz. É uma obrigação de ser feliz, é uma festa, adorar a festa, né? É só a minha festa, vai melhor que a sua festa. E o Natal, juntar a família, que nem sempre está bem. Não quer se juntar. Essa família não se dá nem um pouco. E tem que se dar. Esse tem que incomoda demais, né? E deve favorecer também esses casos. A pessoa já estando deprimida, sim, ou já tendo uma tendência. Sim. Uma história, um contexto familiar, onde você tem um membro da família com uma questão de alcoolismo, né? Ou com uma questão de dependência de drogas, enfim, e como é que isso não vai aparecer nas festas de final de ano? Claro que vai aparecer, né? Todos os conflitos que aconteceram aí ao longo de um ano, na hora desse balanço, né, do final de ano, isso vai aparecer. Então, se tem uma tendência aí para um lado
mais difícil de lidar, né, isso tende a favorecer uma caída depressiva. Até agravar, né? Inclusive as crianças. Eu lembro quando os meus pais se separaram, eu era muito garota. E a época de Natal era um sofrimento constante, porque era aquela obrigação de que a família tem que estar junto. E a minha família não estava junto. E aí era uma divisão, tinha que sair naquele horário para ir visitar a mãe, a gente estava com o pai. É muito triste, essa obrigação de ser feliz é muito triste. Mas também não e as crianças acho que sofrem muito também, né? A tendência atual de misturar, confundir depressão com tristeza, ou seja, se tratar tristeza com remédio. A tristeza não é um estado natural, que não necessariamente patológico. Com certeza. Acho que hoje em dia também tem essa... Ninguém se permite ficar essa triste, já toma um remédio, de tudo, né? Tudo toma um remedinho, aquela vai ficar ótimo. A necessidade de viver o luto que ela estava falando, né? As pessoas têm que viver o luto, viver a própria tristeza, sem necessariamente estarem doentes por causa disso, né? Tá triste faz parte da vida também. Acho que é nesse triste sentido. porque tem uma razão objetiva ali, né? Não tem como não estar triste. Vai passar. Vai deixar a cicatriz também. Mas na hora que a gente está sofrendo, a gente não consegue pensar assim. Não, parece que nunca vai passar, mas vai. Mas vai. Esse livro, assim, essa ideia de trabalhar a depressão pela via da psicanálise é justamente tentando resgatar aí essa brecha espaço-temporal para que a gente possa viver, né, demarcar isso, assim, essa ideia de que a gente pode viver um período de tristeza, de que é possível tentar lidar com recursos, tentar cavucar recursos próprios, né, para lidar com as tristezas, lidar com as perdas, com as frustrações da vida. E aí eu acho que é fundamental que a gente pense assim num balanço da vida da gente, não só no final de ano, mas que a gente possa incluir um espaço-tempo na vida, nessa loucura que a gente vive hoje em dia na contemporaneidade, né? Nessa pressão para ser performático, que a gente consiga encontrar um espaço para que a gente possa avaliar as coisas que a gente está fazendo, a nossa relação com a gente, com o mundo, para que isso não fique só para o final do ano, porque aí a pressão também é muito maior, né? Mas tem que achar um tempo para refletir também durante o ano. É uma terapia, uma análise, como é que o espaço analítico ele pode funcionar dessa maneira, oferecendo esse contexto espaço-temporal, né, para que a gente entre em contato com a gente, espaço de meditação, coisas prazerosas, encontrar coisas prazerosas na vida, com certeza. Uma aceitação daquilo que você pode ajudar e aquilo que você não pode ajudar. Essa aceitação que eu acho que é fundamental. Você ter consciência do problema, seja com o filho, seja com o marido, um problema grave na sua vida. Eu tive que eu perdi um filho. Você saber até onde você pode, se você fez tudo. E aquilo depois te dá uma paz interior, você saber que você fez o possível e o impossível. E assim eu acho que em relação a tudo na vida. Não é? Quer dizer, se tem uma dificuldade, se você enfrentar... E é isso é lidar com a dor, né? Você olhar para aquilo, o que você fez, o que você não fez, mas o que você fez por isso, por aquilo outro, qual era o contexto, né, em que você estava vivendo naquele momento, o que foi que fez com que você agisse de determinada maneira ou de outra. E se aceitar, né? Eu fiz assim, eu sei, deve ter sido por isso. Isso é a sua autoanálise também. E isso é um balanço. E essa aceitação é o balanço que você... Sim, que não precisa ser feito, eu acho que só no final do ano, porque também, senão a gente pode se engasgar muito, sabe? Tem que botar um ano inteiro na balança. Tem que dar uma dividida aí. Não é? Dividir para governar. Eu acho, para facilitar. Essa questão que a Maria levantou da perda do filho, eu nem discuto, porque acho que é a maior dor do mundo, né? É uma coisa. Então, é uma cicatriz que está ali. Tem que olhar para ela, fazer festinha, porque é tua, foi com você, foi algo que te marcou a vida, e você tem que fazer festinha nela e continuar a sua vida, senão... E é possível continuar, né? Você provou o trabalho me salvou. O meu trabalho tem que achar um recurso. Ferramentas. Mas tem gente que não gosta de procurar muito não, né, Leila? Essa história que você estava contando. Isso. Tem pessoas que têm essa facilidade, outros não, e a gente tem que respeitar. E que acaba muitas vezes na medicalização da vida. Mas a pessoa também tem que buscar isso. Quer dizer, se você tivesse se entregado, você provavelmente não estaria aqui, né? Não é? Não teria história para contar, né? Você tem que também se empenhar na hora de falar da morte. Para vencer a sua dor. Que todos nós vamos perder entes queridos. Mais dia menos dia, não necessariamente um filho, mas um irmão, enfim. A morte faz parte da vida e eu acho que a gente trata a morte como algo absolutamente extraordinário.
quando ela não é. Então, nessa hora, talvez ajude até estar com pessoas que também perderam pessoas recentemente, quer dizer, buscar um suporte, uma rede que coloque você dentro de uma normalidade. Quer dizer, aquilo deixa de ser uma coisa totalmente anormal, parece que é uma maldição, e na verdade não é. As famílias sofrem perdas, né? Eu perdi uma irmã, hoje inclusive seria aniversário dela, né? É engraçado a gente estar aqui e tal, e esse assunto via baila, porque seria aniversário dela se ela estivesse viva. E foi uma irmã que eu nunca imaginei enterrar, porque ela era 12 anos mais nova que eu. Então, foi completamente antinatural que ela tenha ido antes de mim. É duro, né? Mas todos nós vamos passar por algo relacionado à perda e à morte de formas diferentes, mais dia menos dia, mas é geral. Eu digo muito essa história da pena, porque tem pessoas que se colocam no papel, seja qual for a perda de um anel. Ai, a pessoa mais infeliz do mundo, eu sou uma desgraçada, eu sou... Não! Com pena de si mesmo. Com pena. E solicitando do outro esse mesmo sentimento. Isso é que eu não gosto. E isso não ajuda, em nada, né? Você, se você quer ajudar, você joga o outro para baixo, mas vamos ainda lá, se você vamos entrar tratar, vamos encontrar recursos, quais são as suas ferramentas, seus instrumentos para lidar com a sua dor, mas realmente entrar na pena, né? Não, isso não ajuda, porque isso pressupõe que o outro ele não tem recursos para lidar com aquilo. Isso quando você fica com pena do outro porque o outro está doendo, né? Está sentindo ali uma dor e sofrendo por uma dor, e você fica com pena, a pena é como se aquela pessoa não tivesse uma outra forma de lidar com a dor dela, com o sofrimento. Então, é o equivalente à pena de si mesmo também, né? É horrível. Que derruba muito, né? Você tem tanta pena de você é tão coitado. Isso em relação a qualquer você não sobrevive nunca, né? Isso em relação a tudo. Essa pessoa que é assim, ela diz assim, eu estou desempregada, eu sou uma infeliz, porque eu não trabalho. Não é assim, tem muita gente que não trabalha, tem muita gente que está desempregada, mas que você pode procurar outras coisas que você possa fazer. Mas passar uma vida reclamando que perdeu um emprego há 30 anos atrás. Tem gente que passa uma vida reclamando. Da mesma coisa. E perde a vida. Perde a vida, né? Porque você vira tão chata também. Chata e cansa. E a vida vai passando, né? A vida, as pessoas também, porque fica insuportável. A vida anda muito rápido, né? Se você der mole, você não vive. E você acaba justificando aquilo que aconteceu, né? Pelo fato de você não conseguir ir em frente. Eu não fui em frente porque, olha o que aconteceu comigo. Só que a coisa né? já tem 4 anos, mas já passaram 30 anos. 30 anos. A pessoa está congelada ali naquela perna. Não virou muito, a página. Muito complicado. A gente falou tanto de análise, volta aí, Thaís. Ok. De psicanálise, de recursos. Eu acho que vou emendar com Freud, sabe? Há recursos nessa última sessão? Essa última sessão não é exatamente uma sessão de psicanálise, é um encontro entre o Freud, que não se sabe, e o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, e mais conhecido por isso, né, no Brasil, e que não se sabe se houve ou não, mas existem indícios de que realmente aconteceu 20 dias antes do Freud morrer. O Freud chama o C.S. Lewis no escritório dele, em Londres, para perguntar como é que ele, que era um ateu e que é um homem inteligentíssimo, pode ter começado a acreditar nessa bobagem de Deus, de Criador. Então, existe um confronto de ideias entre ateísmo e cristianismo. E claro que falamos de psicanálise, fala de morte, vida, sexo, amor. A peça é muito bem escrita, é um texto americano, do Mark St. Germain, uma peça premiada, recente, que imagina como teria sido esse encontro, né? E é muito bacana, assim. E o Lewis é um cristão fervoroso. O Lewis era ateu e virou um cristão fervoroso aos 31 anos de idade. Sempre foi ateu. E Freud sempre foi ateu. E é engraçado assim, porque são duas pessoas reais, né? O Hélio Ribeiro, que faz o Freud, tem um problema maior ainda, porque o Freud é conhecidíssimo e todo mundo tem o seu Freud na cabeça. Para mim é mais fácil, porque o Lewis ninguém sabe muito como é e tal. Embora eu tenha tido a oportunidade de
ir a Oxford. Eu tinha uma viagem marcada para Londres, quando já sabia que ia fazer a peça, e aproveitei e fui a Oxford, conheci tudo, a casa do Lewis, o colégio onde ele deu aula, o pub onde ele frequentava com os amigos dele, e vi o quarto dele, a cama dele, porque a casa dele é mantida como uma casa para escritores, que recebe escritores do mundo todo que queiram se retirar para escrever suas teses, seus livros. E visitei o túmulo dele no cemitério, fiquei muito envolvido assim com a ideia de fazer um personagem real, li muito as coisas que ele escreveu e sobre ele, e foi um trabalho que me apaixonou muito assim. E você e a fé? Olha, eu tive uma formação católica, né, batizado, primeira comunhão, tudo isso. Não sigo nenhuma religião hoje, eu diria que sou um agnóstico, embora quem sou eu para dizer que Deus não existe? Eu não tenho a menor pretensão de afirmar isso. Não sei, são mistérios, não digo nem que sim, nem que não, respeito, rezo às vezes. Na conversa entre os dois, esse embate fica claro, assim? Fica. Como é que o Lewis justifica a fé e... Olha, é uma coisa... Ter passado a ter fé, né? Porque ele ganhou a fé, né? Ele ganhou a fé. Ele foi resultado de um processo racional. Ele defende a fé baseada na razão. Ele junta A com B e vai tirando suas conclusões sempre muito racionalmente. Não foi uma iluminação, não foi uma voz que ele ouviu, não foi nada disso. Ele tinha um amigo muito, muito próximo dele, que era o Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, eram todos na mesma turma. E o Tolkien era um cristão muito fervoroso, e ele tinha muitos embates com o Tolkien por causa disso, mas ele começou a ouvir as coisas que o Tolkien dizia, começou a ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e foi tirando suas próprias conclusões racionalmente, assim. É um processo muito interessante, porque não vem de uma coisa mística, vem de uma coisa racional, que leva ele a uma situação que o Freud acha absolutamente irracional. Como é que você, tão inteligente, ele fala, como é que um homem tão inteligente como o senhor pode ver um mundo em preto e branco quando existem milhares de cores ao seu redor? Eles têm uma discussão muito irônica, muito inteligente, e ao mesmo tempo a peça ela é muito acessível a todo mundo. Não é uma peça que as pessoas fiquem numa discussão, uma coisa... tem muito humor, porque o Freud é muito irônico e o Lewis revida também na mesma moeda. E eles se estapeiam com palavras. Se estapeiam com palavras. E tem uma coisa muito que a peça se passa no dia em que a Inglaterra entra na Segunda Guerra. Então existe uma interferência de fora, de sirenes antibomba, avisando o ataque aéreo, o rádio dando notícias. Existe uma tensão que envolve os dois naquela situação também que é muito dramática, assim, teatralmente falando, assim. E ela foi montada onde? Ela foi montada no Off-Broadway. Ela foi montada... Está em cartaz na Argentina, eu acho, agora. Ela ficou 2 anos no Off-Broadway, ganhou o prêmio de melhor espetáculo Off-Broadway, porque eles dividem, né, em categorias. Acho que está em Paris também, não tenho certeza, mas ela está sendo montada em vários países do mundo ao mesmo tempo. Uma peça que a Tiziana veio aqui falar dela, logo que estreou, né? E são só vocês dois? Só nós dois. Só tem nós dois, que também é uma coisa bacana, assim. Você tá só 2 atores, é uma coisa muito concentrada, assim, né? Cada dia a nossa relação vai se aprimorando, né, em cena, porque a gente está só nós dois ali. E você consegue, mesmo com um texto tão focado, tão inteligente, porque deve ser muito inteligente de ambas as partes, você consegue ir descobrindo coisas? Quer dizer, da estreia para cá, você... Claro, porque tem achou novos ângulos? Com certeza. Um novo olhar. Tem coisas que eu vou percebendo, isso que ele fala aqui é aquilo que ele falou lá no começo, ele está dando um jeito de falar aqui da mesma coisa de outra forma para ver se convence o Freud. A gente começa a fazer ainda ligações entre as coisas, né? E tem uma coisa da relação dos dois, que a gente vai descobrindo como a gente pode provocar mais o outro, espicaçar mais o outro, deixar o outro mais sem chão. Termina sem vitoriosos. Claro. Ele não fecha, o autor não fecha nenhuma coisa, nem para um lado nem para o outro, porque essa não é a ideia mesmo. O espectador que pode... Exatamente, a ideia é que o espectador... E as pessoas saem muito mobilizadas, porque a gente sai ali do teatro, tem as pessoas que estão na porta ainda conversando, e vêm falar com a gente.
e vêm contar as suas próprias experiências, ou de conversão, ou de ateísmo. A religião é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? E essa discussão deixa as pessoas... E, na verdade, o ateu também é muito discriminado, né? Quando a pessoa fala assim, sou ateu. Outro dia, semana passada, um casal levantou-se no meio da peça e saiu do meio do espetáculo, a mulher furiosa, dizendo que achava um absurdo dizer que não acredita em Deus. Bom, ela não sabia nem que ela tinha ido assistir, né? Coitada, errou de teatro. Errou de teatro, né? Mas assim... Não é porque a discussão mas você vê como a coisa ainda mexe com as pessoas, né? Impacta, né? Impacta, E é muito bacana. O Hélio Ribeiro, que faz o Freud, está fazendo um trabalho incrível. Ele é um Freud muito... As pessoas se identificam... O meu irmão, que é psiquiatra, psicanalista, disse que quando leu a peça, antes de eu estrear, falou: gosto muito da maneira como o Freud é mostrado nessa peça. Ele acha muito coerente com as coisas que ele leu sobre o Freud, enfim. Melhor assim. Melhor assim, porque não vamos mexer em casa de marimbondo. Já ia começar uma encrenca familiar, que podia até sobrar eventualmente para o Natal. Exatamente. Brincadeira isso, tá, Leonardo? Ah, meu Deus. No bloco a gente faz o serviço, chamado de serviço. Né? Teatro tá hora, tal. Tá bom. No intervalo a gente volta já. Sem censura, no programa da TV Brasil. O intervalo foi ótimo, não vou desanimar vocês, não. Temos até concunhados à mesa. Nem vou entrar no mérito, mas temos. E que descobriram, que se encontraram aqui, não descobriram que eram, já sabiam que eram concunhados, mas se encontraram aqui de surpresa. Muito engraçado. Esse programa promove uns encontros e uns desencontros como a vida. Não, assim mesmo. 100 anos de moda em comportamento nas praias cariocas. Partindo de 1900, a Márcia Zitzer faz um livro bilíngue, português e inglês, onde ela dá um mergulho, ela mergulha nesse rio aí, nessa moda, nessa praia, em todas as praias. Como é que era 1900, assim? Além daqueles maiôs enormes, né? 1900... Que é tudo que a gente lembra, né? O começo era assim. O começo era assim. Era o banho de mar, né? Banho de mar. E a intenção do banho de mar era totalmente diferente da de hoje. As pessoas iam com um objetivo terapêutico. Era quase um remédio. Então você ia curar algum mal, alguma doença, alguma neurose. Então o banho de mar tinha essa indicação quase médica. E as pessoas chegavam muito cedinho na praia. O sol ainda era considerado, voltou a ser considerado, né? Mas, enfim, todo mundo queria ser muito branquinho, porque pessoas bronzeadas eram consideradas, eram de classes inferiores, então em 1900 era pele alva. E assim foi indo, né? Foi indo até a gente chegar em algo parecido com o que é hoje. E hoje as pessoas também ficam lá lutando pela pele alva. Também, né? Pode hoje... não ter o mesmo significado, não tem coragem de dizer, mas quanto mais chique a pessoa, mais branca ela é, não é? Tem isso, mas aí tem uma preocupação também, né? Do ponto de vista assim, social, você vê uma pessoa arrumadésima, chiquerésima. Verdade. Ela não pegou sol, quer dizer, não é que ela não seja negra. Estou tirando os negros da discussão. Não tem a discussão. Branco, quando negro. Você fala que pele linda. Tô falando do branco. Quando você fala de uma pessoa que pele linda, ela está branca, feita um leite. Porque o sol, a gente sabe que é um grande inimigo da pele, né? Ele continuou, voltou, né? Foi. Um círculo. Exatamente. E quando é que a praia passa a ser um encontro social? Olha, a partir da década de 20, o sol... Novamente ele. O sol, sempre o sol. Assim, pessoas bronzeadas, o bronzeamento começa a ser descoberto, valorizado, porque os ricos, né, a classe dominante, começa a ir para estações de veraneio, a tomar sol, a praticar esporte. E isso vai mudando, né, a aparência das pessoas. Então, a gente aqui no Rio também começa a seguir essa onda e ocupar
essa orla maravilhosa, né? Que fica mais bonita mesmo, né? Baseada é outra coisa. Os dermatologistas que nos perdoem. Exatamente, Mas que fica, é outra coisa, né? E aí a gente teve depois o auge, né? Que as pessoas faziam de tudo, né? Para ficarem bronzeadas, né? Aquelas misturas. Raito de sol. Raito de sol, urucum. Refrigerante cola misturado as com misturas caseiras. Fora que a gente tomava cenoura com beterraba, tudo, super forte na laranja. Ficção. Uma das minhas entrevistadas fala, não, que a gente queria ficar com a cor do jacarandá. Lá em Manaus a gente usava urucum misturado com óleos, azeite de dendê, tinha de tudo. Tudo, valia tudo. Quando eu era criança era bom ficar vermelhinho aqui. Descascar. Não, vermelhinho, que dava uma coisa de saúde. E descascar. Tinha um descascado aqui que eu cultivava, né? achava bom. Achava super charmoso. Agora, terapêutico até hoje, Exatamente. né? Exatamente. O meu dermatologista me mandou, o meu alergista me mandou tomar sol e a praia, que eu não vou. Vida, né? É luz, da minha cabeça. né? Eu tava com uma crosta assim na cabeça, dava uma casquinha assim. Ele disse, não vai, teu remédio, sabe qual é? É praia. E eu, como praia? Logo agora que eu consegui. O banho de mar também é ótimo para quem tem psoríase. Então, quer dizer, a ideia do banho de mar... Para quem tem depressão. Continua tendo a sua ideia do... Eu acho que tem a coisa do mineral astral, que você absorve ali. Sei lá, hoje em dia deve estar tão poluído que a gente não deve absorver mais tanta coisa boa. Mas tem a ideia de dar um mergulho para ficar mais feliz. Tem mais mergulho na água salgada, você sai... Lavar. Exatamente, é um tônico. É sempre um tônico. Né? Aí vai na fé, aí vai na pele, aí vai na doença, vai. É um astral. Incrível. Agora o livro ficou lindo. Ele está falando da osteoporose, que o sol é bom para osteoporose. E a outra coisa que está super na moda, que é a vitamina D. E todo mundo está falando que a gente precisa da vitamina D, que brasileiro tem vitamina D baixa. Então toma esse suplemento, mas tem que tomar o sol, senão não metaboliza. Então o sol é o sol, né? Está sempre aí. Agora o livro ficou lindíssimo. Eu vou mostrar umas ilustrações para dizer por que eu estou achando que ficou lindíssimo. E não é só pela capa, é pelo projeto gráfico mesmo, né? Como um todo. Aqui, então vou parar aqui depois nessa outra foto, mas eu achei uma coisa tão bonita aqui que queria mostrar. Que é quando aparecem as datas. Agora eu me perdi, será? 1928, não sei o quê. Bom, vou achar. Mas já que eu parei no Copacabana, olha o banho de mar. O banho de mar, literalmente, todo mundo vestidérrimo, né? Todo mundo, porque tem isso, no começo do século... Perto de hoje, vestidérrimo. Você ia à praia vestido, né? Tem um, inclusive, de terno ali. É mesmo. É verdade, tem. E de chapéu. O máximo que ele usaria hoje seria o chapéu. E já era uma super exposição do corpo, né? As roupas eram folgadas, você não podia, a mulher não podia, né? Nem insinuar. Olha isso. Isso, tivemos um prefeito linha dura em 1917. Que tentou fazer regras, né? Na praia, que você não podia falar alto. Que delícia. Imagina isso, no Rio de Janeiro. Muito bom. Mais recentemente, Jânio Quadros proibiu o biquíni, né? Foi, tá aí também no livro. Tá aqui no Tá. Como é que você fez partiu de onde você pesquisa do material iconográfico? Você foi... Livros, muitos livros, revistas de época, e é um livro de muitos depoimentos. Então, eu não contei, mas devem ter cerca de 50 depoimentos de pessoas de várias épocas, de várias praias, contando a sua vivência na praia. Então, como é que era? Aí, enfim, sei lá, Roberto Menescal. Então, Roberto, me conta como era a sua praia. Então, ele fala da época da Bossa Nova, do surgimento da Bossa Nova, onde ele ia à praia. Ele conta uma história que ele um dia resolveu inovar e viu um tecido de abacaxi que ele achou incrível e deu para a mulher do porteiro fazer os calções de banho. E aí, uma semana depois, tinham vários na praia de Copacabana com o mesmo calção, com o mesmo tecido. Então, cada um resgata a sua lembrança da praia. Muito bom. Olha aqui, chegamos aos anos 60. Você está pesquisando isso há muitos anos, Márcia? Olha, o projeto todo tem 3 anos, Maria.
tempo. Foram 3 anos de trabalho. Porque o livro é bem... Anos 60. Já. E por que você fez esse recorte assim, de 100 anos? Teve um motivo de começar aí em 1900? Assim, um interesse pela praia. Eu, como carioca, gosto de praia, frequento, tenho várias histórias de encontros e desencontros na praia. Várias tribos. Várias tribos e, enfim, sou jornalista de moda e achei que faltava um livro que falasse do que é mais genuíno nosso, quer dizer, uma das peças, uma moda que é realmente nossa, que é como a gente transformou o biquíni num produto nacional, né? Único. Você vai lá para fora, o biquíni brasileiro é o biquíni brasileiro, né? É a moda praia brasileira. Então, eu resolvi pegar desde o começo do século para fazer realmente um resgate, para ver como a gente chegou até hoje. Muito bacana. E aqui está a capa do Pasquim, com Entrou Areia, que é muito boa. Ótima essa capa. Muito bom. Que até hoje é fotografado pelos paparazzi, né? Muito bom. Quando vai um famoso à praia, tira areia. Não é? Todo mundo sai a foto em todos os sites. Aí você tem as mulheres, tem Rose de Primo. Olha, Rose de Primo. Ela é um ícone da minha infância. 1970. Linda, né? Linda, um corpo espetacular, um sorriso. Uma luz incrível mesmo. Tem Luísa Brunet, tem a Monique, tem Leila. Petinha. Saudade, coisa linda. A gente falou em saudade, olha essa tribo, que maravilha. Não é? Maravilhoso. 1972, Ipanema. Mostrou, Miller? Eu falei sem ninguém ver em casa. Achar que eu pirei aqui. Aqui, gente. Agora vamos caminhando e cantando. E aí, Márcia, você recorreu a acervos pessoais também, das pessoas para te darem fotos da época? A gente trabalhou com acervo do Jornal do Brasil, com fotos do Jornal Dia, com vários acervos. Que bacana. E essas fotos mais antigas, mais fotos das grifes, né, que nos ajudaram muito. E esse material mais do começo do século XX, 1900 e pouco. De acervos, Isso aqui, Márcia, de onde? Essa foto? Essa grife, você lembra? Blue Man. Vem come. Olha o menino do Rio aqui, o Pepe. Olha que lindo. Luísa Brunet. A Luísa garotinha. Linda, né? Linda, espetáculo. É aqui, Miller. Se liga. Maravilhosa. E esse negócio que a gente usou tanto, que tinha sal, tinha cloro, tudo errado. Tudo no cabelo. Depois a gente descobriu, nem vou mostrar porque não é pra usar. A barraca do Pepe. A barraca do Pepe. Falando em saudade aí. Mas ela ainda existe, né? Agora na Barra, né? Existe, na Barra. Que virou, Nossa, né? Praia do Pepe. Olha a Barra. As montanhas, o Rio tem as montanhas mais lindas, né? Aí tem nos anos 80, o fio dental, asa delta, quer dizer, todos os modismos que passaram pelas areias. Olha o Verão da Lata, falando em saudade, modismo. Verão do Apito, Verão do Circo Voador. Aqui são os policiais, os salva-vidas com as latas. Ai, que delícia. Eu não vivi isso, mas eu queria ter estado lá no dia da lata, ia ser divertido. Laranjada, cachorro quente, biscoito Globo. Olha, tem até o colo. Mate. Entendi tudo mesmo. Os negócios. E a moda praia? A moda praia é um segmento mesmo, sólido. Segmento sólido. E da economia mesmo, né? Da economia. É uma moda que também tem é muito exportada, né? A gente hoje em dia as grifes exportam muito, é lançadora, né? De moda mesmo, de tendências. Muito bom. Você estava falando que levou 3 anos. Foram 3 anos. Mergulhou mesmo, né? É um belo trabalho de pesquisa, né? É maravilhoso. Que ficou registrado os cara pintadas. Porque a gente vai contando um pouco da história do Brasil, do mundo um pouco, né? Do que estava acontecendo no mundo até chegar na praia. Então a gente faz esse passeio, né?
E aí aparecem também as tendências dos biquínis, como era, como estão. Exatamente. E os acessórios, cangas, os acessórios, bolsas, cangas, óculos, cores, os tecidos. E até chegar aos dias de hoje, com os estilistas falando e comentando sobre o que está se usando hoje, o que né? que se usa hoje? Tirando Então, um pouco, me aproveitando da sua condição de editora de moda também, o que está na moda hoje? olha, o que está na moda hoje é você seguir o seu estilo, né? Porque hoje você vai numa marca legal de biquíni, de maiô, você tem inúmeras modelagens. Você tem calcinha pequena, lateral fina, lateral mais grossa, sutiã com bojo, sutiã sem bojo, cortininha, lacinho. Então, eu acho que o que está na moda hoje é você se conhecer. Você pode comprar separado, né? Pode misturar as peças, né? Seguir o teu estilo, o seu tipo físico, né? Porque o autoconhecimento é básico, né? Para você saber o que te cai bem. Exatamente. E ser feliz com aquilo que você usa, né? Tá bem com aquilo. Porque não adianta nada você comprar uma... Ah, não, isso está na moda. Mas você não curtir, você não gostar, você se sentir mal. Vai deprimir. Não é? E vai dar trabalho depois. Não é? Agora, tem por exemplo, teve aqueles cortininha, argola, isso. Eu não sei o quê. Tem uma coisa assim que vai ser a marca desse verão, o que está prometendo? Olha, o que não é desse verão, mas que continua... Há vários verões. Há alguns verões... a gente fez uma matéria agora e tem vários, quando os ambulantes vendem, é porque já é uma coisa, né? Caiu na boca do É o sutiã com bojo, né? O tomara que caia com bojo. Que tem, a própria Jaqueline de Biasi fala, a fixação nossa sempre foi bumbum, né? Mas aí com a onda do silicone, a mulherada toda botando silicone, o sutiã do bojo veio para quê? Para a mulher que não botou o silicone, coloca o sutiã com bojo e dá uma valorizada nos seios. Quer dizer, até a mulher que não colocou silicone quer dar uma aumentada. Então tem essa peça que eu acho que é meio emblemática. Agora, a gente andou vendo também celebridades, atrizes, usando hot pants, que é aquele biquíni maior, retrô, né, vintage, o biquíni da vovó, que antigamente era chamado de 2 peças. Eu acho que não vai cair no gosto da carioca, não. Mas acho que é uma coisa para uma mulher mais moderna, mais alternativa, entre aspas, que gosta de seguir a moda. Ou numa piscina, ou até numa praia mais de artistas, de intelectuais, usar. E eu tenho visto também. Mas na praia vai funcionar o biquíni mesmo? Vai funcionar o biquíni, marca, as estampas. Você tem a marca, fica com a marca na cintura. Tem a questão da marca. E é tudo muito feio, que a marca do biquíni pendurado aqui, fazendo quase que um colar, também é horrível. Então o tomara que caia quebra esse galho. O tomara que caia deixa sem marca, né? Maravilhoso, né? Márcia, mas teve essa época que era moda também, deixar a marquinha. Não, ainda tem que valorizar a marca, né? Nossa, cultivava-se essa marca. Ainda tem, mas ainda tem, né? Quem cultive, claro. Porque tem tudo. Colocava até esparadrapo, né? Para queimar e ficar com a marca, como se fosse a marca do biquíni, né? Que loucura, colocava. Não colocava. Eu não sabia. Também não. Tem isso. Tem de tudo, né? Tem de tudo mesmo. Agora, eu acho que o que o Davi falou uma vez para mim, Davi Azulay da Blue Man, e que eu fecho o livro... uma vez, eu adorava entrevistá-lo, né? Ele falava bem, muito bem, de uma maneira muito verdadeira. Ele falava, né, Márcia? As mulheres que têm dinheiro, elas viajam lá para fora, trazem de tudo, né? Enche a mala com roupas, acessórios grifados, trazem de tudo. Mas dificilmente elas vão encher a mala com biquíni lá de fora, né? Então é porque tem o nosso valor, né? É uma moda nossa feita. Isso é bacana. Não é? Enfim, é o nosso Borogodó, né? Na praia. Ele só tinha toda a razão. E esse livro tem muito a ver com a história da família Azulay e da Blue Man. E a família Blue Man continua fazendo coisas lindas. Lindas, fez 40 anos de marca. E a Sharon, filha dele, está no comando. A Sharon está tocando junto muito bem, né? Com o Tomás. Com o Tomás. Que barato, muito bom.
E aí você pode se aprofundar, e você fez bilíngue, então você pode exportar Exatamente. E usar a moda para isso. Será que a astrologia tem mesmo a ver com o estilo tem a ver com a astrologia? Será que eles se cruzam em algum momento? A astrologia, na verdade, desenha o padrão de uma personalidade. E o estilo imprime também uma personalidade. Quer dizer, a roupa fala alguma coisa a nosso respeito sem que a gente esteja dizendo nada. Uma pessoa que chega de terno está impondo uma austeridade que uma pessoa que chega de bermuda não está. E o que a astrologia pode, e é uma ferramenta fascinante para indicar, é que padrões de personalidade são esses? Quer dizer, o que vibra com a gente ou não? Quando você falou, o bonito é ser quem a gente é, adorei. Porque a ideia por trás desse livro é falar um pouco de quem a gente é. Obviamente, todo mundo pega o livro e vai direto no seu próprio signo, correndo para olhar se tem a ver ou não. Gostaria de dar uma ressalva. Eu proponho, logo no comecinho do livro, na página 14, uma matemática do estilo, falando o seguinte, que é o signo do seu Sol, que é o signo que você diz que você é, mais o signo da sua Lua, mais o signo da sua Vênus, mais o seu ascendente, aí a gente vai ter 4... Aí é que a gente vai chegar no signo e o estilo. Aí você vai chegar em você, porque se a gente estiver falando... E aí a partir desse você é que você vai procurar um... Aí você pode ler esses 4 signos, porque muitas vezes você vai ter, por exemplo, o ascendente Sol num mesmo signo. Bom, já deu peso 2 ali para aquele padrão energético. Para não ficar assim, olha, são 12 signos e 12 tipos de pessoas. Nós somos todos misturadinhos, todos temos essas energias em maior ou menor proporção. Então, eu proponho essa matemática, mas sei que todo mundo pega o livro, abre, vai lá no seu signo e não quer nem saber da minha proposta. Exatamente, mas peço encarecidamente... Você nem fica rejeitada, né? Não, mas peço que com carinho, com amor, faça a minha matemática, porque é para ser justo, né, a história. E aí, realmente, cada signo vai indicar um estilo, um padrão, uma forma, e você é essa mistura proposta ali, onde alguns de nós, eu, por exemplo, tenho um lado bastante despojado, ao mesmo tempo, nós mesmos podemos ter também paradoxos, por exemplo, um signo muito romântico, como o signo de Câncer, pode constelar no mesmo mapa, junto com Áries, que é um signo mais abrutalhado, mais despojado. E a pessoa ser essa mistura, que usa uma camiseta floridinha, mas uma bota que é um coturno. E isso é o estilo dela, isso faz parte de quem ela é, não é nós somos só um padrão. Daí eu falar para fazer a matematiquinha. Abrir aqui na matematiquinha, você tem que conferir os estilos, os signos que estão no Sol, na Lua, tem que completar, você tem um espaço para completar. Isso, é um livro aqui, lúdico. Complete aqui o seu signo. O seu Sol é o seu signo mesmo. É o signo, né, que você diz que você é. Você diz que você é. O signo da Lua... O ascendente também calcula-se na hora de fazer o mapa. Isso. A Lua, ela é muito pouco falada. Normalmente na festa, hoje em dia, que a astrologia é um pouco mais popular, a gente fala Sol e ascendente. E eu acho super interessante, porque a Lua é entregar o ouro à beça. Então eu acho muito interessante a gente não falar onde está a nossa Lua, porque a nossa Lua, ela vibra quem a gente é emocionalmente, quem a gente é na intimidade, quem a gente é num âmbito muito íntimo da nossa vida. Então, acho muito legal... Guarda pra você. Isso, não ficar, olha, minha Lua está em tal lugar, você está falando de você muito. E Vênus? Eu não sei onde está meu Vênus. Vênus tem a ver com o nosso gosto. Quando a gente olha para alguém, ou para uma blusa, ou para uma obra de arte, e fala, ai, gostei, quem gostou foi nossa Vênus. Então ela entra muito nesse aspecto do vestir, porque ela é uma determinante do gosto, daquilo que nos dá prazer, daquilo que a gente gosta. Daí ela tem entrado na matematiquinha também. Esse livro, ele é uma cooperação, na verdade, entre eu e vários convidados que entendem do riscado da moda. Eu convidei pessoas em signos onde elas têm ênfase para falar do estilo daquele signo. E no final do livro eu faço um apanhadinho de dicas para todos.
acabou virando um livro um pouco mais feminino, mais segmentado, né, para o público feminino, embora na parte que descreve personalidade, os homens estão ali e podem se super beneficiar também. Até um amigo meu falou assim, para que escrever para homem? Você entrega aqui a sua lua? Eu digo onde a minha está, eu aplico a matemática e conto tudo. É verdade. Coloca tudo. É verdade. Mas eu queria contar essa piada aqui, que um amigo meu falou assim, mas para que escrever para homem? É só não usar pochete, não é isso? Eu adorei. Eu falei, mais ou menos isso. Eu adorei a ideia dele. Não, podemos incluir aquela sandália que eu não vou falar a marca, mas que é horrenda. Ok. Junto com colega da pochete. Brancas. Imagina, não são mas essas... Uma amiguinha, parceira da pochete. Prima da pochete. Prima da pochete, que é péssimo. Também não é bom, não. E no final eu tentei colocar umas dicas que valem para todos, agora muito pautada na minha limitada ideia da moda. Nunca compre um guarda-chuva verde ou azul. Mesmo chovendo, a luz tende a passar pelo nylon e deixar seu rosto pálido em tons de verde ou de azul. Muito bom. Muito bom. São pequenas diquinhas que vão para Não, são dicas ótimas. Se passou dos 45, evite roupas de adolescentes como camisetas teen, barriga de fora, short, mini saia com bota de cano alto. Ser jovial é diferente de ser jovem. E elegância passa longe do estilo vovó garota. Também é um alívio. Eu tinha há um tempo atrás, tinha uma editora de moda do Globo, cujo marido era muito debochado. Então ele dizia, e tem um suplemento que sai aos sábados, chamado Ela. E nessa época fazíamos o Ela, até eu fazia o Ela, se é que é possível isso. Devia ser meu ascendente, minha Vênus, alguma coisa, mas eu fui cair ali. Porque eu não tenho nada em comum, né, com essa coisa de entender de moda e tal. Sim, mas olha só, todo mundo consome moda. Mas enfim, eu fazia perfis, não tinha nada a ver com moda assim, necessariamente, mas diretamente. Sim. Não era assim, um editorial de moda. Aí, e um dia ele falou, a gente chegou num restaurante para almoçar, por acaso, no fim de semana, e entrou uma pessoa vestida mais ou menos com uma capa do suplemento. Ele falou, tá vendo o que dá? Você fica dizendo aquelas barbaridades, olha o que a gente tem que olhar. A mulher estava toda, sabe como? Montada naquela capa. Era um terror. Porque era outra coisa, pois entendeu? A ideia de descobrir um estilo próprio... O homem às vezes debocha muito bem. Né? Eu acho que nunca dá errado quando a gente é quem é. Né? Quando a gente está à vontade. Então, uma das coisas que eu falo aí... o que a Márcia falou, né? Tem que usar uma coisa que tem a ver contigo, mas não tenta ser algo muito diferente do que você é, porque o seu desconforto vai fazer com que você fique feio. Né? Agora, consumir moda, todo mundo consome, afinal, a gente está aqui, a gente quer ter uma boa aparência, enfim. Não, é ótimo consumir. Quer se inserido também, porque tem isso também, né? Às vezes você usar um determinado padrão de roupa ou de moda, você faz parte de uma determinada tribo, aquele grupo ali que usa aquele tipo de roupa, de vestuário. E o contrário também te exclui, né? Exatamente. E tudo demais também é aflitivo, né? Uma pessoa toda grifada, chega a dar agonia. Né? Muita agonia. Toda de Chanel nas churrascarias. Dá muita agonia. É muito ruim. Não é bom, não. Mesmo que você possa comprar, né? Ele fica parecendo pensa um pouquinho antes de usar tudo junto. De marca. Mas o exemplo que você deu é perfeito, que é pegar a capa de um caderno, de um editorial de moda e usar exatamente o que está ali, você vai ficar parecendo que você é a manequim da vitrine. Você, né? E sem saber carregar, né? Porque às vezes a pessoa não cabe ali dentro. Tem que usar a moda a seu favor, né? É verdade. E a gente pode dizer o que, assim, rapidamente? Falar de cada um. A gente pode juntar a terra. Não, vamos lá. No Ares, eu acho que a gente vai falar de um despojamento, de um amor, assim, pelo que é selvagem, pela cara lavada. O ao natural é algo que a Ares curte e cultiva. O touro é um signo... O touro é um signo super sensorial, então o touro vai primar pelo conforto. Por ser um signo de terra, vai preferir sempre algo mais clássico, às vezes vai ter um gosto mais caro
para arcar ali com gosto caro não é tão fácil, mas vamos lá. Gêmeos tem uma inventividade e uma coisa mais cosmopolita, que vai experimentar, por exemplo, o ballonê, usar aquilo que é o último grito, vai tentar inserir ali com o que já tem no armário, vai dar um jeito. Câncer é um signo mais romântico, mais feminino, que vai, eu acho, imputar sobre a roupa algo ligado à memória. Então, o anel da minha avó, ou então, eu estava usando aquele casaco quando a gente se conheceu, aí a roupa ganha um status sentimental no armário, né? Leão é um signo arrojado, que gosta de moda pra burro, e que vai ter no armário coisas, peças mais sofisticadas, mais elaboradas, e que vai misturar, fazer o que hoje é muito falado, que é uma coisa de misturar o mais sofisticado com o mais baratex. High-low, que chama na moda, né? Virgem é um signo super interessante, porque ele vai... A virginiana pode ficar se arrumando um tempão para parecer que botou a primeira roupa que veio no armário e saiu. Ela vai elaborar uma coisa que pareça que ela não elaborou, mas normalmente muito caprichada. Depois vem Libra. Libra é um signo que tem a ver com a estética, então tem a ver com o olho elegante, estético, o primar pela harmonia da forma. Escorpião é muito interessante, porque na astrologia ele é associado a uma coisa mais sensual, mais ousada. E, no entanto, eu percebo o seguinte, que as escorpianas não querem provocar aquilo que elas não desejam. Então, muitas vezes eu vejo escorpianas se vestir de uma forma muito mais discreta do que seria a do clássico astrológico, de falar que ela usou uma fenda que vinha até a virilha. Sagitário é um signo que tem a ver com viagens, com exterior, com expansão. É um signo de fogo, então é a ideia do coração cigano do zodíaco. Vai usar coisas assim, de cunho místico, que trouxe de uma viagem, e ter imputar ou imprimir alguma alegria nesse guarda-roupa. Capricórnio, novamente voltamos à Terra, é um signo mais clássico, que vai preferir ser discreto, não usar demais, não errar. Aquário, novamente interessante porque tem um grupo aquariano que é super arrojado e que vai ousar, e um grupo aquariano que é mais da retaguarda e que prefere o mais clássico. E, por final, Peixes, que é um signo muito lúdico, que vai gostar de peças fluidas, que vai gostar de brincar um pouco no guarda-roupa, por exemplo, de ter um colar de ursinho, alguma coisa engraçada. E é isso, assim, um apanhado... Mas tem a continha que você pode fazer, que está na página Q14. Por favor, faz a continha. Eu vou fazer minha continha. Por favor. Já. Intervalo, a gente volta já. E volta falando das sementes, como as sementes podem ser usadas a nosso favor também. Além de nos alimentar, como elas podem nos enfeitar. Muito. Não é? Muito. Sem censura no programa da TV Brasil. Agora a gente vai falar das sementes, das jarinas, dos açaís, dos bambus, e de como é que isso fica lindo quando, né? Quando cai da árvore, da natureza, né? Você não precisa nem arrancar. E você trabalha de outra maneira. E a Maria de Sica trabalha de uma maneira muito especial, fazendo essas coisas ficarem realmente muito bonitas. E extremamente original, porque a gente viajando no Brasil inteiro, você vê muita semente, né? No Pará, no Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, você vê muita coisa. Mas você vê que você tem uma maneira, tem uma coisa assim, fatiou a jarina. A primeira vez que eu vi na minha vida uma jarina fatiada foi quando eu vi. E olha que eu já vi de jarina
Mas a minha paixão foi quando eu vi uma jarina inteira. Inteira, né? É linda. Que eu tinha guardado para fazer um colar. Tão linda, branca, comprei branquinha, toda polida e guardei no armário. E um belo dia, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tenho umas jarinas, vou ver o que eu posso fazer com elas. Elas estavam amareladas do tempo. E eu me apaixonei ali para sempre, né? Que elas ganham uma tonalidade desse tom aqui, né? Envelhecida. Uma sépia, assim. É uma coisa linda. Sépia, como é que fala sépia? É feminino? É o tom sépia, é isso mesmo. Tom sépia. Isso aqui é uma jarina? Não, isso aí é porque... porque a Maria trabalha também com um jeito que eu acho legal, porque você pode pegar e descobrir o que é. Está escrito aqui uma etiqueta atrás, que está escrito exatamente o que é. Isso aqui, então, é uma fibra de buriti com jupati. Jupati, isso. Eu fiz questão de trazer... Então, esta semente é jupati. Jupati inteira. Inteira, olha que linda que é. E ela ainda é mais rústica. Fecha aqui pra você ver como é bonito isso, olha. Demais, eu tô aqui né? Tem um desenho mesmo. Ela nasceu assim? Assim. Ela ainda é mais rústica. Você não a coloriu, não. Essa é rústica. Tá aqui ela colorida. Olha ela colorida. Toda cortada em ilusão. E cortada, porque ela fatia, ela corta em pedaços, ela brinca mesmo. Olha a fatiada. Isso é a novidade agora que eu tô apresentando. Mas ela inteira também é linda. É a Jupati que veio esse ano, assim, a sua última grita, a Jupati? O que eu tenho como novidade é porque eu trabalhava com elas cortadas, mas elas não ficavam uniformes. E como eu dei um upgrade na empresa esse ano, eu melhorei os acabamentos, que eu era muito presa a trabalhar só com as coisas feitas à mão. E eu achava que colocar um fecho de metal aqui não ficava legal. E dessa vez eu comecei a ousar, porque pela exigência do consumidor. Então eu comecei a misturar, eu tenho ela aqui toda artesanal, mas um fecho com imã, porque ele é mais prático. Olha aqui, o fecho artesanal, isso, agora vamos ver um fecho com imã para a gente mostrar. Isso é bom para quem mora sozinho, que eu sempre fico imaginando. Você bota essa pulseira, depois pede aqui para tirar o porteiro, né? Quando você chega em casa, porque quem mora sozinho, você tá rindo, né, Leonardo? Mas a nossa Adriana diz que pode ter humor Capricórnio com a lua lá, sem falar, não é? Isso. Mas tem que ter humor, porque você fica, você bota a pulseira, aí chega em casa de noite, você não quer dormir, com aquela coisa enorme no braço. Já tem que conversar com o porteiro. Meu Deus, tem que pedir ao porteiro. Você pode me ajudar aqui, seu Eduardo, né? É isso mesmo. É verdade. Agora, e além de ter feito isso, Leda, eu comecei a trabalhar com essa parte de lapidação. Hoje eu trabalho com lapidação com as mesmas pessoas que trabalham com joias, com pedras preciosas. Da Jupari? Jupati. É essa aqui, essa é a mesma Jupati que eu achei lindíssima. Olha aqui, por isso toda que eu colorida, fiz questão, trabalhada, tá vendo? Eu fiz questão de trazer ela inteira para você ver depois. Olha o anel. Faz a diferença para você no seu trabalho, né? Exatamente. A maneira como você brinca e vai com evoluindo elas, né? com essas coisas. Quer dizer, eu não conseguia fazer uma peça dessa, porque ao cortar ela ficava torta. E aí não encaixava e a joia não evoluía. Agora elas são lapidadas pelos mesmos lapidários que trabalham com pedras preciosas. Maravilha. Se mostrasse o anel, valia. Estou aqui me esforçando, não adiantou nada. Tá lá, beleza? Agora tá. E então, esses brincos isso tudo é da mesma semente. É a mesma semente, olha como é que ela se dá de uma maneira... E tem que... Como é que faz? Você traz... Elas são da Amazônia? Isso aí é mais de Belém do Pará. É uma palmeira que dá mais no Pará, né? Nas áreas alagadiças, assim. Nossa, Belém é incrível. Não, e a biojoia é uma coisa fantástica. Eu estou aqui desesperada para pegar. Vou passar para uma pra cá, qualquer uma. Isso aqui é a sua jarina preferida. A minha jarina, mas agora eu estou apaixonada pela agora você está com Jupati. Coisa linda. Olha, não, porque essa coisa, paleta que você fez, né, com as cores aqui, tá muito bonito. Aí você pode trabalhar em qualquer... Exatamente, elas têm uma textura. Você vê que pode ser assim o brinco, ó. Como pode ser assim. E aí vai cair naquilo que a Márcia falou. Né? Você tem que se sentir bem, né? Tem gente que não gosta de brincar. Qual é o seu tem que saber estilo? carregar. Né?
Agora aquela região ali da floresta amazônica, né? Pará, Amazonas fornece recursos materiais. Nosso Pará e Amazonas são incríveis. Eu sou paraense, então. Você é paraense? Sou paraense. Ai, você... Então sou de Belém do Pará. Moro no Rio já há bastante tempo, mas sou de lá, volto sempre que posso para passear. Sou apaixonada. Nossa, então você pode comer filhote toda vez que você vai lá. Ai, o peixe, esse filhote, eu acho que devia ter no Brasil inteiro, ser lei. Gente, olha, eu achava, vocês sabem, eu achei um peixe filhote? tão delicioso. É maravilhoso. Mas eu achava pelo nome que era um peixinho, né? Filhote. Eu também. E eu vi o filhote no mercado. É um negócio enorme, deixa o tamanho. Imagina a mãe do filhote. Parente do pirarucu. Ah, meu Deus. Esse aqui é o quê? Bambu. Esse é o bambu com prata. Que incrível. Olha o bambu, que barato. Que esse aí tem gente que... Ele virou um objeto, quadro. Né? É praticamente uma instalação, né? É uma obra de arte. As pessoas consideram obra de arte, realmente já puseram em quadro e tudo. Muito Parabéns. bom. Isso tudo... A gente está trabalhando com a tua terra, hein? Você vê que a vida é coincidência, né? Esse aí, Leda, tem uma historinha. Outro fecho. Na mão ele cai, viu? Que barato. Olha aqui, adorei esse negodinho, mano. Mostra a coisa em si. Esse aqui qual é mesmo, o coquinho? Esse é o abacaxizinho. A gente falou várias coisas ali atrás, quando a gente viu. A gente falou, será que uma covinha de Bruxelas? E esse abacaxizinho, esse colar, foi que me levou para... Eu vou sair na Vogue de fevereiro, numa editoria que aquela Ana Delo Russo, ela mandou as garotas virem para o Brasil para pesquisar, porque ela foi convidada pela Vogue Brasil para fazer um editorial de verão do Rio, tanto a capa quanto o editorial. E mandou que as pessoas viessem para cá, que ela não veio, para o Fashion Rio, para escolher o que tinha de diferente. E nisso veio uma Relações Públicas de São Paulo, que é a Mônica Mendes, que é minha cliente, comprou um colar, e foi um roxo igual a esse, e foi para o Fashion Rio. Quando ela é Relações Públicas, porque ela trabalha com a imprensa internacional, né? E ela estava no Fashion Rio. Eles vieram direto em cima dela e simplesmente a Ana Delo Russo escolheu 80 peças. Maravilha. Que foi escolheu 80 peças da Maria Oiticica, Biojoias, e levou para fazer esse editorial que vai sair agora em fevereiro. Que massa. Muito bom, a gente está mostrando, a gente está Vogue. Poxa, estou apaixonada por ele. Abacaxizinho, chama abacaxizinho. Ele que me levou para esse editorial, né? O abacaxizinho que te levou para a Vogue Internacional. Moça, a Márcia deve conhecer. Você vê o abacaxizinho como é, o poder né? do abacaxizinho. É danado. E ela é de ele é de Belém ou é da Amazônia? Não, isso aqui é mais aqui Daqui do Sudeste? Sudeste. Aonde isso? Sabe porque isso aqui é um coquinho, Dá né? mais coisa aí rápido, senão acaba a jarina. A jarina fatiada. A jarina que é a tua paixão. E temos as coisas de Inajá também. Tudo é de palmeira. Olha aqui a jarina fatiada. É puxado isso. Aqui colorida e fatiada. Aqui nesses na colares. televisão ela tá saindo meio amarela. Ah, não, na outra, não, no outro monitor tá verde. Ali tá amarela. Tá mostarda, tá vendo? Aquele monitor de lá tá verde, é muito doido. Esse que é um colar de jarina também. Também. Isso. A jarina pega cor com amizade, né? Uma e facilidade. A pulseira que eu faço par com esse colar, para quem gosta de andar com par. Para quem gosta de par, tá aqui o par. E isso aqui é o Inajá. Não tá aqui o par, mas vai estar, está. Olha lá o par. Agora vamos a que é essa? Inajá? Inajá. Inajá. Inajá tem um coquinho dentro, então eu corto ela. Corta, tira o e depois trabalho, é como se eu estivesse fechando ela novamente aqui, né? Aí desencontrada. Aqui e ela faz esse barulhinho. É quase um guiso, Inajá, né? Belíssimo. Eu gosto muito disso. E essa é de onde? É o Inajá também. Mas é de onde do Brasil? Não, esse é de Belém e do Amazonas. Belém, Amazonas. Inajá. Inajá. Do Acre também tem muito Inajá. O Acre também tem. Muito bom. Inajá é poderoso, ainda faz um barulhinho. E mais jarinas. Jarina, o anel de jarina. O anel de jarina.
Ah, eu não Isso aí é açaí. Não, porque eu sabia. Cuidado com o microfone, Vocês garoto. tiraram os... Tirei porque outro, que era muita coisa, muito. mas tá aqui. Mas porque você já estava com ele, por isso que a gente achou porque que podia esse tirar. aqui eu tenho assim, de 8, 15, 20, 30 voltas que eu fiz para produção. Então, como pedem muita produção para desfiles, eu fiz um bem cheio. As pessoas compram. É pesado, pesa no pescoço, mas compram. Veja bem, foi esse que você tirou daqui. Amarela. Depois a gente mostra no último bloco. Aham. Muito bem, então agora vai ganhar o mundo esse ano, em 2013. Tô indo para a China. Para a China? Vai levar sementes para a China? Já estão lá. Você só vai conferir, se elas deram cria lá. Eu estou indo para Xangai, para uma cidade, para um bairro chamado Xichuandi, que é o bairro mais sofisticado de lá. E tem uma empresa brasileira que fez um showroom belíssimo lá, só de coisas brasileiras. E levou, e o maior sucesso lá foram as cachaças do Brasil e as bebidas, né? E virou um mantra lá em Xangai, lá na China, né? Quando acabaram as Olimpíadas de Londres, lá passaram a dizer Rio, 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 virou mantra na boca dos chineses. Então, eles escolheram para levar minhas peças para lá. Agora vão as sementes, Então, já trabalhadas por uma Mexica, já estão depois lá. das cachaças e sementes. Eu vou para o intervalo, mas vou responder o Marcos César, que mandou um Twitter aqui, tem de tudo. Ó. Doença, eu não sei se o sol cura, diz a Kise Machado, mas que cura uma ressaca, cura. Cura também, né, Kise? O sol, o tal do sol. Falando em pochete, que tal fazer um programa especial com dicas de moda e beleza para os homens? É uma, realmente. Semana que vem, a gente faz um programa verão, a gente vai fazer, e a gente acrescenta uma recomendação especial para os homens, né? Não usarem, além de não usar pochete. E aquela sandália. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, programa da TV Brasil. Esse bloco é rapidinho, mas atendendo a pedidos, é o seguinte, a sandália tal, a gente não quer falar marca, porque também é chato, ainda mais que a gente nem vai elogiar, né? Vai pichar, eu no caso. É aquela sandália larga que o homem usa, sabe? Tipo chinelo, que tem uma tarja assim em cima, assim, sabe? Sobre o pé. Aquela que é bem grosseira e feia demais, coitada. Né? É essa. Então não precisem ficar curiosos, é só não usar. E aproveita para dispensar a pochete também. Freud nem usava, né? Não, imagina. Nem pochete, nem sandália. Usava relógio de bolso mesmo. Nem relógio de pulso, ele usava aquele assim? Ele usava relógio de bolso, de colete. Ah, é lindo, né? O Lewis é que usa relógio de pulso. Relógio de colete é lindo. Pode não estar na moda nunca, mas sempre vai ser lindo. Mas Freud, a última sessão, é um sucesso de público e de crítica. Leonardo Neto, Hélio Ribeiro, direção Tiziana Studart, de teatro. Teatro do Centro Cultural dos Correios, de quinta a domingo. A gente vai prorrogar a temporada porque é um sucesso, vai até 20 de janeiro. Ótimo. E a partir de março no Teatro Maison de France. Então ultrapassaram todo o verão em cartaz. Isso. Muito bom. A Issa Damoso falou de depressão, ela tem um livro que é Depressão e Lógica do Desespero na Contemporaneidade, uma visão psicanalítica nas melhores casas do ramo. Super recém-lançado aí, né? Dia 10 de dezembro, que foi lançado Então, anteontem, tá super recente. Super recente nos melhores casas. Temos a Ria de Bauru, em São Paulo, concordando com tudo que foi dito, sobretudo por você, quando falou da cobrança da pronta recuperação após a perda. Ela é viúva há 5 anos, principalmente no caso dela arranjar um namorado, que, como se isso fosse fácil, já que ela quer prosseguir, evidente, mas sem deletar o que se foi e tal. Ela explica, e ela fala que ficou muito marcada por uma frase que ela ouviu, dita pelo Frejado, Barão Vermelho, no último sábado. Ela viu um show deles, e ele, se referindo ao Zeca Jagger, ao Ezequiel Neves, disse que ele citou a frase dele falando numa menção a Cazuza, se referindo ao Cazuza, ele cita a frase do Ezequiel Neves dizendo: a presença maior na minha vida é a ausência dele. Que é linda a frase. É lindo. É linda. A Maria de Sica
Antes que ela esteja na China, ela está no Rio, na Vogue Internacional. E olha aqui hoje o açaí, que ela falou que tem várias voltas, quilos, e é pesado mesmo. Né? Mas ele fica lindo. Ele também aceita bem cor, né? Aceita. E tem com mais voltas ainda para as produções? Pode, junta, a pessoa quer, pronto, já vai misturando. Faz a roupa, né? Não é? E vai à luta. Parabéns, Maria. Com o jataí, como é que chama mesmo? Jupati. Jupati. E a outra, o coquinho? O abacaxizinho e Inajá. E o Jupati. Você pode mergulhar na história da moda praia através da Márcia de Zitzer, que é editora de moda do Dia, que fez um livro, levou 3 anos pesquisando, que tem, nossa, olha essa foto, com a Dina, com todo mundo, aqui com o Roberto, enfim, do biquíni, dos tempos. Olha, Neizinho, secos e molhados, fala sério, muito uma viagem, né? Uma viagem. O livro é uma grande viagem, é um mergulho em 100 anos de moda, de comportamento, que te deixa viajar à vontade. Lançou ontem, foi um sucesso, eu vi no Twitter. Lancei ontem, foi um barato e desperta lembranças. Bom para ser lido em qualquer praia. Tá certo. E aí você tem que comprar o Astrologia e Estilo para você poder se colocar, porque na página 14 tem a continha. Isso. A continha é puxada, porque tem que ter o Sol, a Lua, Vênus e Ascendente. Mas a Adriana Pinheiro deu uma dica interessante também. Ela diz que horóscopo online, digita grátis, no Google, você consegue descobrir onde é que está a sua Vênus, seu Sol e tal, e aí você vai lá no livro e confere para ver se você tem a ver com o estilo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada. Obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu, hein?